Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Atenção. Temos presente em nossos estúdios Atenção, atenção. Carlos Marighella. Olá, eu sou o Léo Pulha e esse é o podcast Cineclube Marighella. A pandemia do coronavírus continua fazendo milhares de vítimas no Brasil, por isso seguimos aqui, trabalhando nas redes, no Instagram, no Twitter, no Facebook e no nosso podcast, que você ouve no Spotify ou no site cineclubemarighella.com.br. A nossa convidada de hoje é Luana Carvalho, que faz parte da direção nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. A Luana participou de algumas edições do Cineclube Marighella. Em 2018, debateu na exibição do clássico Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho. Em 2019, falou após a exibição do documentário Pastor Cláudio, de Beth Formagini. Os dois eventos aconteceram na UF Campus, promovidos por nossa grande companheira Ana Costa. Um abraço, Ana. E fizeram parte da Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária, evento que a Luana coordena todo ano e que conta com a participação do Cineclube Marighella em Campus desde 2017. Olá, Luana, muito obrigado pela presença. É um grande prazer ter você de novo aqui com a gente. Olá, Léo. Boa tarde a todos que fazem aí o Cineclube Marighella. Dizer que é um prazer estar com vocês. Boa tarde, Luana. A gente está aqui, numa tarde do dia 8 de dezembro de 2020, está acontecendo a 12ª Feira Estadual da Reforma Agrária Cícero Guedes. O evento começou na capital, na cidade do Rio de Janeiro, aconteceu do dia 4 a 5 de dezembro, e agora ele chega ao interior do estado, na região norte fluminense, sul fluminense, Lagos, Baixada e Maricá, começando hoje, dia 8, e vai até o dia 12 de dezembro. Então, Luana, eu queria pedir para você explicar para os nossos ouvintes o que é a Feira Estadual da Reforma Agrária, o que essa edição de 2020 tem de diferente em relação aos outros anos e como que os nossos ouvintes podem participar. Bom, Léo, a nossa Feira da Reforma Agrária ela chega aí à sua 12ª edição, nesse ano de 2020. Nós começamos a feira em 2010, lá no centro do Rio de Janeiro, não sei se todo mundo conhece, mas uma passarela que tem entre o BNDES e a Petrobras. E aí a feira ela foi crescendo ao longo dos anos e a gente passou então a fazer no Largo da Carioca. E a nossa feira ela vem para o Rio de Janeiro, muito no intuito assim da gente trazer os nossos produtos das áreas de assentamento para a capital do Rio de Janeiro, para a gente poder comercializar os nossos alimentos aí na capital, com os trabalhadores da cidade, mas também nesse intuito de dialogar com a população, de trazer esse debate de que a reforma agrária ela é necessária, a reforma agrária ela produz alimento, ela dá certo e que a gente precisa avançar com essa pauta não só aqui no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. Então a nossa feira a gente começa ela muito com essa ideia, e ela vai ganhando uma dimensão ao longo dos anos muito importante aqui na cidade. Hoje no Rio de Janeiro a gente tem 2 leis que amparam a nossa feira. Uma, que a feira está no calendário oficial de eventos da cidade do Rio e ela também é considerada patrimônio imaterial e cultural da cidade do Rio de Janeiro. Isso dá força e dá legitimidade para nós na realização da nossa feira. E esse ano, por conta da pandemia, a gente tendo que se adaptar aí a esse novo normal que todo mundo está dizendo agora, a gente não poderia deixar de fazer a nossa feira, Ela já é cultural aqui no Rio de Janeiro, as pessoas aguardam, Os nossos consumidores aí de muitos anos aguardam ansiosamente a feira todo ano. Então, pensando em como adaptar e como construir a feira sem ser aquela feira que a gente estava acostumado no Largo da Carioca. No Largo da Carioca ela tinha quase 1.000 metros quadrados, então era uma feira assim, de muita aglomeração, que tinha atividades culturais, que tinha atividade de formação, então era uma feira que dava muita gente. Então a gente, óbvio, não poderia realizar ela dessa forma esse ano. E aí surgiu a ideia da gente, então, realizar a feira, com essa ideia de uma feira estadual, mas descentralizar, então, além da capital, que foi no nosso armazém, ela também acontecer nas regiões aí onde a gente tem assentamentos, e a gente potencializar a entrega de cestas, Ao invés de a gente botar lá nossa famosa banca, expor nossos produtos e as pessoas irem comprar, que
que a gente disponibilizar, né, uma lista de produtos, e aí através das redes sociais, Zap e outras redes, a gente fazer a comercialização desses produtos, e aí então no dia da feira em si a gente faz a entrega, né, seja em domicílio ou seja num ponto de encontro em que as pessoas só vão lá buscar. Então foi um pouco que a gente pensou esse ano, né, para conseguir realizar a nossa feira estadual em tempos de pandemia, né? E quais são as cidades do interior do estado que têm esses pontos, né? E como é que os nossos ouvintes podem entrar em contato? Tem o Instagram, o Terra Crioula, né? Que outros canais? A gente, como você disse, a gente realizou no dia 4 e 5 de dezembro aqui no Rio, né? E foi no Rio, Niterói, Maricá e em Nova Iguaçu e em Caxias. Agora, essa semana, a gente vai realizar mais nas cidades do interior. Então, no dia 10, a gente vai fazer em Campos, Goitacazes, no centro, num espaço chamado Santa Paciência. No dia 11, a gente vai fazer em Macaé, no centro de Macaé. No dia 12, a gente vai realizar em Barra Mansa, Volta Redonda, Coatis e Resende. Em todos esses lugares, o ponto de encontro vai ser no CEP, o Sindicato dos Professores que tem nessas cidades. Então, a gente, cada local a gente fez um pouco diferente, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente fez cestas fechadas, e aí o consumidor escolhia uma opção de cesta. E em Campos e em Macaé já são cestas abertas, né? O que eu quero dizer com isso? A gente disponibiliza uma lista de produtos, e aí o consumidor vai lá e escolhe os produtos que te interessam. E já na região sul fluminense, no dia 12, também vão ser cestas fechadas. Então a gente fez em torno de 3 opções de cesta, que o consumidor vai lá, olha as opções e escolhe a cesta que mais lhe agradar. Muito legal. E o que essa cesta traz de diferente para o consumidor? Esses alimentos são mais saudáveis, o preço é mais justo? Bom, a gente diz que a função principal da reforma agrária é a produção de alimentos, né? E essa produção de alimentos, ela tem que ser aí comida de verdade, né? O que muita gente fala hoje. Tem que ser alimento livre de agrotóxicos, tem que ser alimento que não reproduza relações de exploração, relações de machismo, de homofobia, né? Então a gente trabalha dentro das nossas áreas nessa perspectiva, né? O que a gente vai chamar aí, muitos dos nossos alimentos estão em transição agroecológica. Então são alimentos saudáveis, são alimentos que a gente sabe de onde é que está sendo produzido, né? O tempo que está sendo produzido, o respeito à natureza que está sendo... como está sendo produzido. Então a gente tem uma diversidade de produtos, né? Assim, diferencia um pouco em cada região, que algumas regiões produzem mais algumas coisas, outras produzem mais outras, mas a gente tem bastante, assim, uma diversidade bem grande de produtos aí que a gente está trabalhando, e é isso, né? São alimentos que são oriundos da reforma agrária, que são saudáveis e que têm aí uma outra perspectiva, né, também da relação do consumidor com o produtor. Beleza, e além dessa relação diferente, né, dos trabalhadores com o processo de produção, esses alimentos são mais saudáveis porque, para explicar para os nossos ouvintes, né, por quê? Porque eles não utilizam agrotóxicos. Acho que é importante a gente falar um pouco mais sobre isso, porque a gente está vivendo um processo recente onde o governo federal tem liberou nos últimos 2 anos centenas e centenas de agrotóxicos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho assim, o que significa para o consumidor, porque acho que falta um pouco de informação, né, em relação ao alimento, esses agrotóxicos, significa para a saúde do consumidor, que isso pode trazer, o que significa também para os danos causados ao solo, né, e como é que o MST trabalha a terra, trabalha o alimento e encara essa luta pela alimentação saudável. A gente sempre fala assim, que os nossos territórios eles estão em processo de transição, né, agroecológica. Por que a gente diz isso? Né? O MST ele toma lá, alguns anos atrás, há mais de 10 anos atrás, a gente toma a opção pela agroecologia. Então, assim, como modelo de produção no campo, é a agroecologia que faz esse contraponto aí radical ao modelo que o agronegócio impõe, né, de forma hegemônica no campo brasileiro.
Então a gente toma essa opção. A partir dessa opção, dessa decisão política, né, que o MST toma, a gente começa o processo de transição, né? A gente tem ainda hoje, né, uma reforma agrária muito precária. Então, os nossos territórios são muito precários das políticas públicas, né? A gente ainda está em muitos lugares aqui no próprio Rio de Janeiro, é muito inoperante. O INCRA, né, que é o órgão nacional que realiza a reforma agrária. Então, as políticas públicas não chegam dentro dos nossos territórios. Então, e muitas das vezes, quando elas chegam, são através de pacotes tecnológicos, são colocados aí para essa lógica, né, do Ministério da Agricultura, essa lógica do agronegócio. Então, a gente não pode dizer que as nossas áreas nunca receberam, por exemplo, o agrotóxico, né? Já receberam. E por isso que a gente diz que está em processo de transição, né? Está, né, saindo desse modelo patronal de produção e estão entrando aí, muitas das áreas estão modificando seus territórios para a ideia da agroecologia. Então, é pensar na diversidade, é pensar no respeito ao meio ambiente, é pensar no respeito, né, e construção de outras relações de trabalho, é pensar, né, de que o ambiente é um ambiente vivo e que possui elementos, né, que contribuem para o crescimento de uma planta, que contribui, né, com nutrientes para a planta, e que a gente precisa saber fazer esse equilíbrio, né, do ambiente com que a gente está produzindo. Então, as nossas áreas, elas estão aí nesse processo. A gente tem áreas hoje aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, que já são, que a gente pode considerar que são 100% agroecológicas, né, que nunca viram esse tipo de tratos mais convencionais, como o uso de agrotóxicos, de outros insumos químicos, como o nosso PDS Oswaldo de Oliveira, que fica em Macaé, e tem áreas ainda que estão nesse processo de transição e que a gente está aos poucos aí construindo um novo modelo de produção. Muito legal. E essa opção pela agroecologia, além de ter um impacto positivo na saúde da população, também tem um impacto no bolso da população? Eu estou perguntando isso porque em 2020 a gente teve uma elevação dos preços de produtos alimentícios de primeira necessidade, como o preço do arroz, né? E isso tem a ver com a opção do agronegócio de exportar essa produção, mas o MST também teve um papel muito importante. Se não fosse o MST, o preço do arroz teria chegado a níveis mais altos ainda, não é isso? Não, com certeza, né? A nossa proposta é que a gente consiga produzir e abastecer a população com um alimento saudável e a um preço justo, né? É nisso que a gente vem trabalhando, e a pandemia mostrou isso para nós também, né? De que a alimentação, ela está colocada assim no debate hoje, né? Na pauta hoje, porque a gente sabe que quando precariza, né, o desemprego, quando aumenta o desemprego, quando precariza aí a vida da classe trabalhadora, a primeira coisa que se mexe é com a alimentação. E a gente sabe também que em tempos de pandemia, em que o organismo nosso precisa estar saudável, né, e a gente sabe que a alimentação, ela tem um papel fundamental, né, no nosso organismo, para que a gente consiga até passar por essa pandemia de uma forma melhor, né? Então, o nosso papel é esse, assim. A gente tem um conjunto de desafios ainda para conseguir diminuir mais ainda o preço, assim, dos nossos alimentos, porque é como eu disse anteriormente, a precarização das políticas públicas é muito grande, assim, elas não chegam dentro das nossas áreas, e ainda mais hoje o governo federal, ele lança planos safras, né, e ele lançou um plano safra com o slogan só uma agricultura, e a gente sabe que só uma agricultura é a agricultura do agronegócio, ou nós, né, da reforma agrária, se adaptamos ao modelo do agronegócio para receber esse tipo de orçamento, né? Ou a gente vai ficar à mercê aí total das políticas públicas. A gente não quer essa política que é feita para o agronegócio, então a gente tem que construir formas alternativas. A gente tem um gargalo muito grande ainda, por exemplo, que é a infraestrutura e o transporte, a logística, né? Os nossos alimentos chegarem, por exemplo, numa capital como o Rio de Janeiro, é um preço muito elevado, porque você contratar um frete, né, para andar nas nossas estradas que são precárias, né, que são cheias de buraco, muitas vezes os transportes quebram,
nas nossas estradas, então isso eleva muito o preço do alimento, mas a gente precisa ir aí construindo alternativas, né, para que a gente consiga cada vez mais ir baixando, e a agroecologia ela te propõe isso, né, porque quando você trabalha com a diversidade, quando você trabalha, né, com o equilíbrio entre o ambiente e o que você está produzindo, né, você gasta menos insumo, você gasta menos com os tratos culturais que são necessários, e você possibilita aí um alimento mais a um preço acessível para o conjunto dos trabalhadores. Entendi. Então, o MST, ele produz esse alimento, né? O alimento circula no mercado, mas a lógica da precificação não é a lógica só do lucro ou da oferta e da procura, como é na maioria dos negócios, né? Porque se fosse seguir pela lei da oferta e da procura, o MST teria acompanhado e elevado o preço do arroz a R$40 o saco de 5 quilos, como foi que aconteceu, não é isso? Com certeza, nosso objetivo é alimentar a população e em nenhuma maneira enriquecer com a venda de alimentos, né? E, Luana, o MST, hoje fala-se muito em fake news, o MST é um movimento social monumental que é vítima de fake news há muitos anos, né? Antes até da internet, das redes sociais, enfim, então tem muita difamação em torno do movimento social, mas agora com a pandemia, com essa questão do arroz, que é um item da cesta básica do consumo diário da população brasileira, e o preço chegou a níveis exorbitantes, pressionou muito a população, a classe trabalhadora, no momento de grave crise, de recorde de desemprego. E a demanda, me corrija se eu estiver enganado, a demanda por arroz do MST cresceu mais de 30% esse ano, não foi isso? Sim, sim. E você acha que essa situação específica, o MST aí colocando comida na mesa do trabalhador brasileiro a um preço justo, com alimentação saudável, você acha que está colaborando para mudar a imagem do MST perante a população? Tem contribuído para aproximar a população do MST, mudar a percepção, ou você ainda não conseguiu sentir nada nesse sentido? Eu acho que sim, Léo. Eu acho que esse ano, né, a pandemia, lógico, pegou todos nós de surpresa, né? Mas também ela criou um processo, talvez não criou, mas ela assim aprofundou um processo de reflexão dentro do MST muito grande, assim. Quando a gente viu, né, a situação e o isolamento, o MST desde o início, né, a orientação da nossa direção nacional o isolamento social, assim, a gente acabou com todas as atividades presenciais, atividades grandes que iam ter, né, cancelamos tudo e assim, nosso objetivo nesse momento é cuidar e preservar a saúde de todos e todas, a nossa base social. E, né, como a gente está numa área de reforma agrária, é produzir alimento, né? Então, vamos se debruçar aí para a produção de alimentos. E aí o MST, desde o início, né, a gente iniciou as nossas campanhas de solidariedade. Eu acho que a pandemia ela trouxe essa reflexão para dentro da organização. Não que a gente não fizesse solidariedade antes, porque nós sempre fizemos, mas assim, com a intensidade que, né, a gente fez esse ano, a gente talvez nunca tivesse parado para pensar da importância, né, de fazer essa solidariedade. O que a gente sempre fala, não é uma solidariedade de dar o que sobra, né? Mas é uma solidariedade que a gente parte do princípio que a gente está repartindo o que a gente tem. Então, todas as nossas áreas de assentamento, né? As que já estavam com colheitas, né? Com lavouras, as que iniciaram produção de círculos curtos, né? Todos nós nos voltamos, né? Nós precisamos comercializar porque é uma forma de sobrevivência das nossas áreas, mas mais do que isso, a gente precisa garantir que a população não passe fome. Então, nós iniciamos campanhas de solidariedade pelo Brasil inteiro, assim. Ao longo desses meses todos de pandemia, o MST doou mais de 4.000 toneladas de alimentos no Brasil inteiro. A gente fez refeições como as marmitas solidárias, que aconteceram aqui no Rio, aconteceu em Recife, aconteceu no Maranhão, e foram mais de 20.000 refeições, né, distribuídas aí para a população em situação de rua e para comunidades aí
vulneráveis nesse momento da pandemia. Então, acho que isso traz para nós também, assim, um reconhecimento da sociedade, né, de que aí, no momento de crise como esse, né, é um movimento social que produz alimento, que está podendo ofertar aí o seu alimento para a população que está numa situação muito pior que a gente sabe que é na cidade, né? A gente sempre brinca, assim, falando que nós na MST, assim, ninguém é rico, né? Ninguém enriquece com a reforma agrária. Mas assim, a gente tem que comer, comida não vai faltar. Se a situação se apertar, é um aipim que a gente arranca, é um abacaxi, é uma farinha que faz, né? Então, assim, passar fome a gente não passa. E a gente sabe que quem tá na cidade, tem muita gente passando fome. Tem muita gente que não tem 1 metro quadrado que possa, sei lá, plantar uma salsa, uma cebolinha para botar um tempero e dar um gosto na comida, né? Então, a situação de quem está na cidade com essa crise, ela se agrava muito. E é nosso papel contribuir aí para que essa classe trabalhadora se alimente. E a nossa feira estadual, ela também tem esse viés da solidariedade, né? Acho que trazendo tudo essa experiência que a gente adquiriu esse ano com as campanhas de doação, a nossa feira estadual também tem essa pegada da distribuição e da solidariedade. Então, a gente fez doação de cesta na capital do Rio de Janeiro, em todas as regiões também, em todas as cidades por onde a gente vai estar passando, a gente também vai fazer distribuição de alimentos aí para comunidades da periferia e do entorno aí dos municípios. Muito legal. Bom, parabéns ao MST pela iniciativa, esse papel fundamental nesse momento difícil, né? Uma notícia positiva dessa aproximação da população com o MST, mas eu queria saber também como é que anda a luta por reforma agrária no governo Bolsonaro, o que mudou nesses 2 anos, né? E como é que está também a questão da luta contra a violência no interior do estado, a violência no campo, se os dados têm se agravado, o que mudou nesses 2 anos aí para a luta do MST? Sim, mudou muita coisa, porque a ofensiva contra nós, ela tá, assim, cada dia andando a mais passos largos, né? Se Bolsonaro lá, como promessa de campanha, já, né, defendia aí a morte ao MST, que os fazendeiros teriam todos se armarem, né, para combater o MST, porque o MST tinha que acabar, né? Isso ele não vem conseguindo, mas ele vem impondo, de certa forma, uma política nesse sentido. Então, assim, a violência no campo, ela com certeza aumentou. A gente teve agora recentemente um companheiro nosso assassinado no Paraná, também vítima aí da violência do latifúndio, foi assassinado na frente da família. Um crime muito brutal. A gente tem vários outros crimes brutais, né, que vem acontecendo. E a gente tem que foi assim, no governo Temer, foi aprovada uma lei que é 13.465, que a gente chama da lei da privatização da reforma agrária, e que o governo Bolsonaro vem implementando com muita força, né, que é a titularização privada dos nossos assentamentos. E com a titularização privada, a gente sabe, sem os recursos, né, de infraestrutura básica e de políticas públicas que deveriam vir através da reforma agrária, a gente sabe que isso é um projeto de reconcentração do campo, né? Então você primeiro dá o título privado para aquele assentado, possibilitando que ele possa vender, e aí mais tarde você, né, com o agronegócio, você vai lá e pressiona aquele conjunto de assentados para que eles vendam para você aquele pedaço de terra. Então é um processo de reconcentração de terras no campo, né? A gente vê aí orientações, seja do INCRA, seja do Ministério da Agricultura, seja da própria Secretaria de Assuntos Fundiários, aí que está à frente o Naban, né, que é um latifundiário, aí, um ruralista histórico, né, que contra nós, né, que também vem impondo uma série de políticas aí de ofensiva dentro dos nossos territórios. Então a gente tem uma perseguição à nossa militância, a gente tem uma perseguição a territórios que já foram historicamente conquistados, né? A gente teve esse ano, por exemplo, o caso lá de Campo do Meio, que é um assentamento em Minas Gerais de 20 anos, que é o Quilombo Campo Grande, um assentamento todo estruturado, que produz o nosso café Guaí, café esse que inclusive a gente está vendendo aqui na nossa feira estadual aqui no Rio de Janeiro. E através aí o Estado conseguiu uma ordem, né, de desapropriação de 10 famílias, e aí o governo Zema
juntou aí a sua tropa da polícia e impôs um despejo que foi super brutal e super violento, né, sobre esse conjunto de famílias que estão aí há tantos anos dentro desse assentamento. A gente tem a ofensiva contra o nosso assentamento aqui no Rio de Janeiro, que é o PDS Oswaldo de Oliveira. Ano passado, um juiz, um desembargador aqui do Rio de Janeiro, ele pede a anulação da desapropriação do nosso assentamento para que esse território, essa fazenda, ela voltasse para o antigo proprietário. Ele alegou que as famílias vivem em condição de favela, que as famílias não produzem, que as famílias degradam o meio ambiente. Ele colocou uma série de mentiras e difamações, né? Porque qualquer um que chega lá hoje no assentamento vai ver, né, que é uma área extremamente produtiva, uma área que produz em muita quantidade. A gente até então, antes da pandemia, a gente entregava 1 tonelada de alimentos para a Prefeitura de Macaé, para o programa de alimentação escolar, por exemplo. Paramos só por conta da pandemia, né? Mas estamos retomando aí com a Prefeitura a venda para o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, a gente conseguiu, ele impôs, né? Ele deu essa sentença, esse desembargador, no ano passado, pedindo anulação do assentamento. Aí esse ano a gente conseguiu botar recurso. Esse ano, foi semana retrasada, ele mantém a sentença dele e pede a desapropriação com 90 dias. Então, assim, ele ordena despejo com ação policial em 90 dias, se as famílias não serem voluntariamente. E por muita luta e resistência nossa, na semana passada a gente consegue aí no STJ, a gente consegue uma suspensão dessa decisão desse juiz, mas que você vê aí o capital a todo momento, né, querendo se apropriar de territórios nossos que já foram conquistados. A gente tem o caso da Bahia também, que o governo Bolsonaro decreta o uso da Força Nacional. A Força Nacional desceu lá para um assentamento nosso na Bahia por conta de um conflito interno do assentamento e ficou quase 10 dias a Força Nacional. Então são essas ações aí, mas que a gente segue resistindo e a gente disse que um território nosso a menos e a gente vai continuar aí na luta e na resistência para garantir, não só garantir os territórios que a gente já tem, mas conquistar novos territórios aí para a reforma agrária. É isso aí, Luana. E o que a pessoa que está ouvindo pode fazer para colaborar com essa luta de resistência do MST? Eu acho que defender, né, já nas redes sociais já é uma coisa que contribui muito, né? Porque é isso, é muita fake news, é muita mentira, né, que se inventa aí sobre o MST. Então, assim, desmascarar, né, e defender a nossa luta nas redes sociais e também presencialmente já é uma coisa, assim. Na nossa feira estadual agora, como eu disse, a gente tá aí, quem não comprou ainda, que é um desses municípios aí, quer comprar, a gente tem nas nossas redes sociais os números de WhatsApp, que é para entrar em contato, para fazer o pedido de cesta. A gente também tá com essa campanha de doação de alimentos, então a gente abriu uma vaquinha no Catarse, né, para arrecadar recursos, né, para a gente conseguir realizar essa campanha de doação de alimentos, para garantir a infraestrutura da campanha, a logística, né, o transporte dos alimentos. Então, quem quiser contribuir também é só entrar lá no Catarse, né, 12ª Feira Estadual da Reforma Agrária Cícero Guedes, e poder contribuir aí por ano que vem, quem sabe, quando isso tudo passar, e a gente vai estar retomando as atividades no nosso Armazém do Campo, que é um espaço, é uma loja da Reforma Agrária aqui no centro do Rio de Janeiro, mas também é um espaço de diálogo, é um espaço de atividades culturais, é um espaço aí de defesa da classe trabalhadora. Então, convidar a todos aí que não conhecem, né, para irem conhecer o nosso Armazém do Campo e aí retomando aos poucos as atividades, né, para estar avançando aí com essa luta que não é fácil. Muito legal, Luana. Então, a gente está caminhando aqui pro final do nosso podcast, mas antes gostaria de saber um pouquinho da sua história, como é que você se envolveu nessa luta pela reforma agrária, né? Porque, enfim, é uma luta dura, né? Como você bem falou aqui, de muitas ameaças. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Bem, eu conheci o MST na universidade, né, quando eu fazia parte do movimento estudantil, e eu fazia parte de um grupo que era um grupo de apoio à reforma agrária.
E foi através desse grupo que eu conheci o MST, e na universidade a gente fazia muitos trabalhos junto com o MST, a gente tinha projetos de extensão e outros projetos junto com o MST, e aí foi me aproximando, fui conhecendo, né, minha família é uma família do campo, né, do sul do Brasil, que vem para o Rio de Janeiro aí também tentar a vida e melhorar as condições de vida, e aí eu me encontro um pouco nessa luta aí junto com o movimento, né, nas minhas próprias raízes, e decido, quando acaba a universidade, eu me integro organicamente dentro do movimento, né? Faço parte do setor de educação, que é o setor que me acolhe dentro do movimento, né, para pensar aí uma educação do campo, para as nossas áreas de assentamento, né, trabalhando com a questão das crianças, trabalhando também a educação de jovens e adultos, e aí vou assumindo outras tarefas também dentro da organização. Estamos aí hoje na capital fazendo algumas articulações e estamos aí para servir, para organizar esse movimento que é tão grande, tão complexo e que precisa de muita gente para organizar a luta. Há quantos anos que você já está no MST, Lu? Há mais de 10 anos. Uns 12, eu acho, mais ou menos, por aí. E nesses 10 anos, qual foi o momento assim, mais difícil da luta para você, pessoalmente? O assassinato do Cícero foi muito difícil, né? Eu não estive tão presente, né? Não fui no enterro, eu estava longe no dia, mas o assassinato do Cícero, que era uma grande liderança para nós, do município de Campos de Goytacazes, né? Um defensor da agroecologia, né? Um incansável lutador da reforma agrária, e era um símbolo, né? Ainda mais eu era bem jovem na época, né? E era um símbolo aí para a juventude, né? De força, de luta. Então, o assassinato do Cícero pegou todo mundo, assim, impactou todos nós, mas também nos deu força, né? Para seguir o seu legado, dar continuidade aí à sua luta. A gente sabe que o Cícero, a Marielle, né, e tantos outros aí, o nosso companheiro Enio, que tombou agora no Paraná esse ano, são sementes, né, e que a gente precisa dar continuidade aí a essa luta. O Cícero Guedes, que dá nome justamente à Feira Estadual da Reforma Agrária, não é isso? Com certeza, o Cícero, ele foi nas primeiras sextas, nas primeiras feiras, e ele era um entusiasta por essas feiras da reforma agrária, ele ajudava a organizar, ele ajudou a gente a organizar primeiro, então queria que ele estivesse aqui até hoje aqui conosco, né? Mas infelizmente aí ele tombou na luta e a gente resolveu homenagear a nossa feira da reforma agrária com o nome do Cícero, que é uma grande homenagem aí a essa pessoa que foi tão incansável na luta pela reforma agrária aqui no Rio. Extraordinário. Aproveitar e mandar um abraço para o Matheus, filho do Cícero, né? Que participou de 2 edições do Cineclube também. Ele está trabalhando aí no MST aí no Rio? Onde é que o Matheus está por onde? O Matheus é um dos nossos coordenadores do Armazém do Campo hoje, aqui no Rio, na Lapa, e ele está aí construindo aí esse espaço de comercialização com a gente. Muito bom. Fica aqui o grande abraço para o Matheus, né? E parabéns para a Luana e todos os companheiros do MST por esse trabalho sensacional, lindo, corajoso, que inspira a gente, né? E essa 12ª Feira Estadual da Reforma Agrária é um momento de celebração da luta do campo, né? E aí eu queria, além de te agradecer muito, Luana, sempre solícita, para que você indicasse algum filme, né, aqui para os nossos ouvintes, algum filme, um curto, um documentário, um longa, o que você quiser. Bom, eu queria indicar, sim, eu vou indicar alguns filmes sobre o MST. Por favor, fazer propaganda. Por favor. Vou fazer propaganda nossa. Eu vou indicar mais de um, tá? Tá. Eu vou indicar um longa que foi filmado com o MST de Goiás durante vários anos e lançou, se eu não me engano, ano passado, que se chama Chão.
da Sim. diretora Camila Freitas, e é um filme assim belíssimo que mostra a ocupação de uma área e de uma luta de muitos anos lá do MST de Goiás. Então, é um filme, mas é um filme que é contado com pessoas reais, com histórias reais. Não tem, eu quero dizer que não tem atores, né? São os próprios personagens dessa ocupação que contam essa história. Então, é um filme muito bonito. Outro filme aí curta que eu vou indicar são Mulheres da Enxada, que fala sobre as nossas mulheres no PDS Oswaldo de Oliveira, que também é curto, acho que de uns 20 minutos. Foi filmado por uns companheiros da UF, lá de Rio das Ostras, que ganharam um edital do estado, foi lançado no Rio, da prefeitura do Rio, se não me engano. E conta um pouco essa trajetória dessas mulheres aí que estão no PDS Oswaldo de Oliveira, construindo o assentamento, produzindo de forma agroecológica, é muito bonito. E tem um outro que também foi o nosso setor de comunicação que fez, que também é um curta, que é uns 15, 20 minutinhos mais ou menos, que vai falar sobre as nossas feiras da reforma agrária, que é o Ocupar, Resistir e Produzir, que está nas nossas redes sociais aí, que vai falar um pouco sobre as feiras, a comercialização do MST aí em todo o Brasil. Muito legal. Aproveitando essa lista de filmes sobre a MST, a gente já passou 2 filmes sobre a luta da MST no Cineclube Marighella, que a gente passou o Lua em Sagitário, em 2017, né, dirigido pela Márcia Paraíso. A gente teve um debate lá em Campos com a Márcia Paraíso e o Ralph Thumb, que foi super legal. A gente passou também o Forró em Cambaíba, né, do jornalista Vitor Menezes, campista também, que fala da luta do Cícero. Então, os 2 filmes aí também, se os nossos ouvintes quiserem maratonar o MST, né? A gente já tem aqui 5 filmes, vale a pena. Tá? São 5 filmes muito bons, que vale a pena maratonar. É isso aí. Então, muito obrigado mais uma vez, Luana. Sempre um prazer encontrar com você, trocar essa ideia. Admiração profunda pelo seu trabalho, pelo trabalho de todos os companheiros e companheiras do MST. Muito obrigado. Aí é o Cineclube Marighella por essa oportunidade aí. Quem sabe ano que vem a gente exibe aí outros filmes. Podemos fazer debates aí juntos, né? Se Deus quiser, presencialmente. A nossa parte, pelo menos, a gente está fazendo. A nossa parte a gente está fazendo, pelo menos. Sim. Tá? Maravilha, então. Agradecer também a você que nos ouviu até aqui. Tá? Até a próxima. Marighella vive. Muito obrigado, Marighella, pela sua participação. Carlos Marighella. Muito obrigado, Carlos Marighella. Carlos Marighella. Carlos Marighella.